Saudações, eu sou o professor Reinaldo, professor mestre em Linguística, doutor em Teologia aplicada à Linguística. É uma alegria estar com vocês esse ano. Professor efetivo do Jane, é uma alegria imensa estar nessa escola como professor efetivo. Estaremos muitos anos aí com vocês. E esse ano vou trabalhar com a disciplina Projeto de Vida, no primeiros anos, segundos anos, redação e também redação no terceiro ano. Então, essas serão as minhas disciplinas e todas elas estarão trabalhando a perspectiva da comunicação humana, a produção do texto. Essa textualidade, construir essa textualidade, amadurecendo ela com o projeto de vida, primeiro ano, amadurecendo ela no segundo ano como um instrumento para entrar na universidade e deixando os alunos do terceiro ano aptos para serem aprovados no Enem, para poderem exercerem essa ferramenta maravilhosa que é a redação, cobrada em concursos, cobrada da universidade, e no seu dia a dia, como mais tarde, como universitário, será comum, né? Diariamente você está produzindo texto. E é uma alegria, tá? Imensa, enorme, rever alguns alunos que foram do ensino fundamental e provavelmente os verei novamente no ensino superior, tá? Já que a gente trabalha nas três áreas, ensino fundamental, médio e superior. Então, nessas três estruturas, encontramos aí muitos alunos. E nosso intuito é sempre que esse aluno esteja cada vez mais afiado no campo da linguagem, no campo da expressão humana. Nosso tema dessa aula se chama comunicação. Essa aula é uma aula introdutória, uma aula que ela precisa dar para você alguns subsídios do que é a comunicação no plano da redação e a sua importância. Inicialmente, o homem, ele, para alcançar o progresso, ele precisa ter uma expressão da linguagem aperfeiçoada. É por esse aperfeiçoamento da escrita, da leitura, que o homem evoluiu ao longo do tempo. O que a gente chama de progresso do homem. Esse progresso veio desse aperfeiçoamento. Os livros, das escritas e até mesmo as tecnologias digitais, elas são aperfeiçoamentos dessa estrutura, escrita e leitura. E aí nós temos a linguagem, que pode ser verbal e não verbal. Qual a diferença, professor? A linguagem não verbal, elas são códigos, são gestos, são representações que não usam a letra, a palavra. Então, placas, né? Gestos. Esse é um gesto, né? A pessoa vai entender que é positivo, que é jóia. Esse gesto é uma linguagem não verbal. E a linguagem verbal, ela utiliza o código, utiliza a letra, utiliza a palavra. E aí, essa utilização, ela precisa estar em dois campos para você fazer um bom ensino médio. Primeiro, você tem que ser uma pessoa que fala bem em público, porque o falar bem, o falar usando o corpo, usando as mãos, usando
as expressões, elas são fundamentais para que você seja um bom comunicador. No campo do texto, você usar as concordâncias, usar as expressões corretas, ter uma leitura crítica da realidade, isso vai fazer com que você também vá bem no campo da comunicação. E existe uma expressão que se chama argumentatividade, ou seja, essa capacidade de você convencer as pessoas do que você acredita, do seu ponto de vista, usando argumentos. Então, a redação ela tem essa perspectiva, a perspectiva de fazer com que você use bem seus argumentos. Perspectiva que você tenha argumentatividade na sua produção de texto. A produção de texto precisa, no campo da comunicação, ter uma outra característica, que é o dialogismo. O dialogismo é essa capacidade de você estabelecer diálogos com aquela pessoa que está lendo o seu texto, que está corrigindo o seu texto. Esse dialogismo, ele tem ferramentas, quando a gente passa o curso de redação, que vai permitir isso, você levar as pessoas a reflexões, levar as pessoas a pensarem mais profundamente determinados temas, determinadas questões. Então, esse é outro elemento da comunicação, o dialogismo. E, por último, a criticidade. Seus textos, suas falas, suas expressões, o seu ponto de vista, ele não pode ser mais algo do senso comum, mas ele precisa ter uma criticidade, ele precisa ter uma profundidade, ele precisa, e para isso, as funções da linguagem é uma matéria que vai fazer com que você entenda que entre emissor e receptor, entre quem produz o texto e quem lê o texto, quem recebe o texto, existem algumas funções que podem ser utilizadas por você. E o uso dessas funções vai deixar com que seu texto esteja cada vez melhor. É preciso usar essas funções. Mas, antes de tudo, é preciso conhecê-las. Então, nossa aula 1, ela é uma aula que vai te dar a oportunidade de você produzir uma redação, de você exercitar um pouco a leitura, no sentido de olhar para determinadas frases, determinadas situações, e perceber ali, na relação entre emissor e receptor, qual é a linguagem, qual a função da linguagem ali exercida entre essas duas unidades. Assim, nós introduzimos, né, essa primeira parte, e eu vou passar agora alguns slides para você, explicando essa comunicabilidade, né? Esses elementos. Que elementos são esses, professor? Então, eu vou estar pondo aqui o slide para você. Em cima do slide, nós vamos estar explicitando essa questão. Então, aqui no primeiro slide, está aí, funções da linguagem, língua portuguesa, e nesse slide vamos estar explicitando que funções são essas, professor. E aí a primeira coisa que a gente tem que estar atento é esse slide aqui. Nesse slide nós temos aí as duas bolinhas, os dois quadrados amarelos, tá? Emissor
e receptor. Ou seja, emissor, aquele que produz o texto, receptor, aquele que lê o texto. E aí existem funções da linguagem, ou seja, que estão entre esses dois. Quando o texto está centrado no emissor, a função emotiva. Quando está focado no receptor, a função é conativa. E aí vem os 4 elementos que não estão, né, centrados no emissor, no receptor, que são as funções referenciais, a fática, a poética e a metalinguística. A gente vai falar de cada uma, mas esse slide mostra que entre o emissor, ou seja, primeiro quadrado amarelo, aquele que escreve, e entre o receptor, aquele que recebe, aquele que lê o texto, há essas funções. Ora, entre eles, que são as 4, ora neles mesmos. Tá? Então, vamos explicar a primeira função, a função referencial. A função referencial é aquela que informa as pessoas, né? Elas estão presentes nos artigos, elas estão presentes nos folhetins, elas estão presentes nos manuais, nas enciclopédias. Nessa função, há uma objetividade nas informações, há uma objetividade no momento que o escritor ele transmite o seu texto para o leitor. Nessa função referencial, nós temos diversos trabalhos, né, chamados trabalhos científicos. São textos dissertativos, que são textos, artigos, que são resenhas, que são diversas modalidades de texto que buscam expressar com objetividade aquilo que o autor quer, aquilo que o autor procura, né? Ele está centrado apenas na informação. Se nós voltarmos aqui, nós vamos ver que a função referencial é o primeiro quadrado lá de cima. Segunda função, função emotiva, é aquela em que não há objetividade e que está centrada apenas no emissor. Se voltarmos aqui, a gente vai ver que ela vai estar aqui embaixo da palavra emissor. Por quê? Porque ela está centrada apenas na pessoa. E aí a gente diz que ela tem um caráter subjetivo. Ela procura apenas expressar as emoções, os desejos, os sentimentos. Aí, como exemplo, nós temos as cartas pessoais, nós temos os poemas, ou seja, textos que estão focados no emissor, nas emoções daquela pessoa que escreve. Então, uma forma também de escrita é quando você faz um poema, quando você produz um artigo de opinião que é totalmente subjetivo. Então, esses são aspectos da função emotiva. Aí vem a terceira função, a função poética. Nesta função, ela está centrada no discurso poético, na manifestação poética do escritor. Então, nessa função, a função ela é especificamente literária, tá? É diferente lá da função emotiva, quando você escreve uma carta de amor, é função emotiva. Mas quando essa função ela é discursiva no campo da literatura, aí ela é poética, porque ela está centrada numa estrutura textual que tem uma finalidade literária, tá? Então, se você voltar lá no quadrado, você vai ver que a função poética é o terceiro quadrado aí, entre azulzinho, tá?
Então, e ela difere da poética nesse sentido. A quarta função é a função fática. Essa função é uma função que ela está centrado apenas em atos comunicativos, né? Então, quando você diz assim, jogou conversa fora, quando você diz bom dia é uma expressão curta. Bom dia é uma expressão em que o locutor ele interage o, com o receptor através de pequenas expressões, pequenas palavras. Então, oi, tudo bem? Então, são expressões pequenas, são expressões curtas. E aí, o seu texto é interessante quando ele descreve, ele usa, né, expressões fáticas para nortear o texto, para nortear a comunicação entre escritor e leitor. Então, é interessante que nós vamos ainda ter esse momento, né, um momento que você vai descobrir pelas aulas técnicas de função fática, deixando seu texto com referenciais para isso. A função fática, se nós retornarmos aqui, ela vai ser a segunda quadrado azul, tá? Entre o emissor e receptor. Vamos para a quinta função. A quinta função, ela é a função apelativa, conativa. Ela é muito usada nas propagandas, quando as propagandas, elas apelam em expressões de compre isso aqui, faça isso, olha, essa é uma promoção maravilhosa, compre agora. Então, são expressões imperativas que têm a intenção de fazer com que as pessoas possam ser convencidas de algo. E ela tem esse caráter, né, imperativo. Ela tem esse caráter persuasivo. Ela busca convencer o leitor de que esse é o caminho, de que essa é a razão, né? Sempre está com razão quem usa a função apelativa. E tem um caráter argumentativo forte. Então, muitos políticos, muitos religiosos, muitos publicitários usam das palavras, usam de imagens, usam de argumentos persuasivos para convencer as pessoas de algo. Quando você vai você observa as propagandas em geral, elas têm essa função apelativa. Quando você vê os discursos de políticos para ganhar uma eleição, 90% deles usam a função apelativa tentando buscar esse convencimento. O seu texto, em alguns momentos, precisa do tom conativo também. Você pode usar a função conativa. No curso de redação, nós vamos aprender técnicas, né, argumentativas, e uma das técnicas é essa, de você usar esse caráter, né, argumentativo para convencer as pessoas. E a última função, a função metalinguística, que é a função que ela usa um fenômeno que é o código que explica o próprio código. Ela, por exemplo, a gente pode usar uma expressão, ou seja, sendo assim, por exemplo, ali o exemplo, ele vai deixar claro o que você está querendo dizer. Então, expressões como essa, por exemplo, se sempre vão trazer a explicação do código, ou seja, o código explica o próprio código. Isso é uma função metalinguística. E a musicalidade, as músicas, elas têm muita metalinguagem, quando buscam explicar a si mesmo. Então, é uma função explicativa, é uma função onde a linguagem explica a própria linguagem. E aí,
o uso dos porquês, o uso das conjunções, assim sendo, são exemplos metalinguísticos. Você precisa ter o domínio, conhecer as funções, né? Quando nós falamos de redação, nós estamos falando da sua capacidade de usar argumentos para levar uma ideia, levar uma expressão, levar um ponto de vista. E as funções da linguagem, elas mostram que existem diversas opções, oportunidades para que você possa fazer isso. Você pode fazer isso através de algo subjetivo, né, que é uma carta de amor, um diário pessoal. Você pode fazer isso através de um texto científico, argumentativo, referencial. Você pode usar um poema, você pode usar uma função fática, você pode usar aí a metalinguagem, usando a própria linguagem para explicar seu ponto de vista, ou seja, são diversos recursos que se tem para fazer uma redação. Então, nosso curso de redação aplicado ao ensino médio, ele procura tratar disso, procura trabalhar a sua leitura, trabalhar a sua escrita, tá? Esse é o grande desafio nosso esse ano. E no seu projeto de vida, é preciso aperfeiçoar o seu ponto de vista, precisa aperfeiçoar a forma como você se vê, como você se descreve. Esse é o grande desafio, tá bom? Nós vamos deixar ainda, antes de fechar a aula, a nossa metodologia de aula. A nossa metodologia de aula, ela sempre será constituída de explicação teórica, fundamentação teórica. O que é isso, professor? São as aulas do professor gravadas, tá? São 25 minutos a 30 minutos de aula. Essa é um item básico da docência e uma das características que faz da docência maravilhosa. O professor explicando a matéria. Então, o primeiro passo da aula digital ou da aula presencial sempre será esse: 25 a 30 minutos de explicação do conteúdo, explicação da matéria. Aí, professor, depois da gente postar aí no Zap ou na plataforma aula, depois que você assistir a aula, você vai usar o material. Eu tenho um site, que é o site do professor Reinaldo. Eu vou deixar o link do site. Quando você entrar no site, vai ter lá a escola, Janes, e vai ter as disciplinas, né? Primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano. Você entra no seu ano e lá vai estar toda semana as atividades, com links, com biblioteca, com vídeos do YouTube, ou seja, com uma série de recursos que vai te ajudar a realizar. Ah, professor, eu não consegui entrar no link. Aí vem a segunda opção. Essas atividades, elas estarão no Zap. Então, você vai lá no Zap, você vai clicar, né? Vai estar no formato Word e PDF. Você vai clicar na atividade. Aí, quando você abrir a atividade, vai ter uma capa. Depois vai ter o plano de aula do professor. E aí, a terceira folha são as atividades da aula. Tá? Você vai ler ali, você vai realizar o que está pedindo. A gente vai iniciar um ano pedindo uma produção de texto. E para o primeiro ano, segundo e terceiro ano vão fazer exercícios pequenos de função da linguagem e vão também trabalhar a produção de texto. Aí o que acontece? Essas produções de texto, sempre há uma semana para produzir o texto. Depois, quando a gente abrir a aula, a gente vai ter um momento de correção desses textos, onde alguns alunos, pelo Meet, vão poder passar, vão poder ler o texto para mim. Mas o ideal é que você tire uma foto do texto e mande no privado para mim, que eu vou registrar a sua nota. Então,
a estrutura da aula, e tem aquele aluno ainda que não sabe, ele não tem celular, ele não tem acesso à rede. Esse aluno, ele vai poder ir na escola e o material vai estar lá impresso da aula, tá? Então, assim, você vai ter 3 opções para poder realizar as atividades, para fazer as atividades. A gente vai encerrar a aula aqui, até por conta do tempo, tá? E eu quero agradecer a Deus e fazendo uma oração, tá? Eu sou teólogo e é uma característica minha sempre fechar as aulas com oração. E um prazer, que Deus te abençoe, que você se torne um produtor de texto maravilhoso, maravilhosa, como um aluno aí crítico, aluno preparado para as universidades e concursos. Senhor Deus, nós clamamos pela virtude de vida que há em Ti. Abençoa cada aluno, Senhor, abençoa esse ano, ter com cada família nessa pandemia, livre de todo mal, e que a bênção assim do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja com cada aluno, tá? Um abraço, Deus te abençoe grandemente. Foi um prazer estar com você. Felicidades.